Para a mesa, Milton Muniz, diretor do CIPROG. O professor Paulo Vidasso. O advogado do CIPROG, Selmo Tomé. A secretária de Educação do município. E dou por aberta a primeira audiência pública às 19h18. Professor Milton, o senhor, a leitura do texto da Bíblia e todos fiquem de pé. Boa noite, pessoal. João capítulo 8, versículo 32. É conhecida a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Boa noite. Eu gostaria de lembrar e ressaltar que convidamos o prefeito do município, a secretária de Educação e todos os vereadores desta casa. Nós sentimos a ausência do governo municipal e, diante tanta cobrança dos professores pelo direito deles do reajuste salarial, nós convocamos essa audiência pública para debater com todos os professores e com o poder público. Não poderia ser diferente essa audiência, até porque o direito é muito grande. O valor que vem para o repasse do aumento salarial é uma verba tarimbada. Então ela não pode ser injetada de forma alguma em outros lugares. Eu passo a minha palavra para o professor Milton, para nós debatermos um pouco sobre o reajuste salarial, deixando aqui para constar em ata que a secretária do município até o momento não se encontra e iremos prosseguir a audiência pública. Esperamos que venha pelo menos um representante do município para debater diretamente com os professores. Então, professor, a palavra está com você. Obrigado, presidente. Saúdo a mesa na pessoa do vereador Gil Dantas. Gostaria, presidente, pela ordem, de falar o seguinte: nós recebemos um ofício da secretária de Educação agora às 16 horas lá no CIPROG, e eu queria ler para todos que tem aqui na plenária. Uma boa noite a vocês, tá certo? Fico muito satisfeito de ver vocês aí na plenária, junto à força, nessa audiência pública em defesa da valorização dos professores de Gravatá. Ofício número 826/2024, data de 3 de maio de 24. Ilustríssimos representantes, a direção colegiada do CIPROG. Assunto: nota de esclarecimento. Cumprimentando-os cordialmente, venho através deste comunicar a todos os professores e servidores em geral da rede municipal de ensino que não agendei nenhuma audiência para o dia de hoje. Comunico ainda a todos que já foi agendada com o CIPROG, direção colegiada, reunião no dia 7/5/24, às 15 horas, nesta secretaria, conforme o ofício número 783/2024, enviado no dia 29/4/24. Sem mais para o momento, externo voto de estima e apreço, atenciosamente, Joselma Soares da Silva Melo, secretária municipal de Educação. Com sua permissão, eu quero dizer a todos que
ela não poderia ter marcado, porque quem convocou essa audiência pública foi através do CIPROG ao meu gabinete. Então, nós convocamos a secretária de Educação para vir para cá prestar esclarecimento, porque não conseguimos conversar com ela lá. Nós tentamos de todas as formas conversar com o prefeito do município para resolver esse problema e já se passaram 2 anos. E eu quero deixar claro que eu recebi no dia 24 um ofício encaminhado pela secretária de Educação. Isso na última sexta-feira ia ter essa audiência pública e nós já marcamos porque a secretária não poderia vir. Nós recebemos o ofício número 758/2024, que ela diz que por conta das urgências não poderia vir. Nós aceitamos o que ela pediu, remarcamos a audiência pública para hoje e ontem, às 4 horas da tarde, eu recebo outro ofício com simples dizeres: com os cordiais cumprimentos, sirvo-me presente para informar, no conforme indicado ofício 785/24, não poderei estar presente na audiência pública agendada para o dia 3 de maio. Este impedimento ocorre das urgências da Secretaria de Educação, somando o fato do cargo da secretária estar há menos de um mês. No entanto, estarei interessado e disponível para qualquer diálogo a partir do dia 27. Ora, se ela está há menos de um mês lá, não é culpa dos professores. Ela tem que ter responsabilidade diante da Câmara Municipal e da população. Ela é funcionária pública e era para estar presente. Mas, deixando isso de lado, nós vamos continuar a nossa audiência, mesmo sem os presentes do Poder Executivo e da Secretaria de Educação. Professor, eu vi que o reajuste dos professores referente ao ano de 2023 e 2024, eles não foram pagos, mesmo sendo uma verba federal carimbada para o pagamento do funcionário público diretamente do professor. E pelo que eu vejo, professor, me perdoe, é que a gente vê contratos e contratos e contratos, mas nós não vemos um concurso público para que garanta realmente a efetividade da função. Então, se eu tenho um recurso que não pode ser desviado para nenhuma outra função, ele tem que ser repassado, é obrigatório. E essa ausência, me perdoe até a ausência deles, mas refere simplesmente ao fato de que eles estão fazendo errado e não pagar, e não querem prestar conta com a população. Nós fomos lá na prefeitura, fomos na Secretaria de Educação, não fomos recebidos, passasse mês e mês e mês e mês, e nada disso sai do papel. E tudo isso é prejudicial à educação do nosso município. Porque o professor que trabalha, o que se aposenta, ele tem que ter o direito. O professor que está na ativa, ele tem que ter o direito. O professor contratado, ele tem que receber igual ao professor que está hoje comissionado. E o que nós vemos é contrato em cima de contrato com o dinheiro que era para ser pago ao professor. Eu passo a palavra para você, Milton, para você, Paulo, para vocês explicarem um pouco mais à população e aos professores. Presidente, é o seguinte, hoje nós perdemos uma excelente oportunidade de dialogar com a secretária de Educação, com o prefeito. Infelizmente, mais uma vez, eles dão as costas à categoria de professores. Tem 2 anos que nós lutamos insistentemente na rua, com carro de som, com passeatas, com tentativas, com ofício para ser atendido, e o prefeito em 2 anos nos atendeu uma única vez. E essa audiência hoje, eu tinha muita esperança, a categoria de professores está toda aqui, como também a população, agradeço também a população gravataense que veio se fazer presente, de nós termos uma conversa de exaltar
e valorizar o professor gravataense. E infelizmente, mais uma vez, nós damos com a cara na porta, posso dizer isso, não é? Porque não vieram, não mandaram nenhum representante para que pudesse ter uma conversa, um diálogo saudável e daqui a gente sair com a valorização dos professores. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo, para ele discorrer desse assunto aí do reajuste do piso, mas eu quero dizer o seguinte, presidente, nós não vamos desistir. Pode ser 1 ano, 2, 3, vamos para a rua, vamos ficar na luta, porque os professores de Gravatá merecem a valorização. E prefeito nenhum vai negar a valorização dos professores de Gravatá. Paulo, passa a palavra a você. Boa noite a todos, né? Boa noite aqui à mesa ao ilustríssimo vereador Bruno Salles, que, sem sombra de dúvida, vem desde o início representando, né, a nossa classe. Lembro que a gente estava na frente da prefeitura, prestes ao carro de som ser desligado, e ele passou, depois voltou e ficou, né, com a gente ali e até agora. Então, assim, é muito gratificante, né, ver que alguém está olhando para algo tão importante quanto né, a educação e os professores. Bem, gente, eu quero ser breve, porque eu gostaria muito mesmo que tivesse algum representante do Poder Executivo aqui, né, para que a gente pudesse discorrer, mas acredito que está sendo gravado e tal, então eu vou discorrer algumas coisas para que vocês entendam que dá para pagar, né? Por quê? Primeiro, eu sou professor, né, como muitos aqui, e pelo fato de ser professor, eu trabalho com fatos, né? Eu trabalho com fatos e fatos que comprovam. Eu trabalho com prova com base científica. Então eu trabalho com fatos. Eu deixo as ilusões para mágicos ou os tiranos, os déspotas, né? Aquelas pessoas que querem, com a mágica, ludibriar, né? Então, assim, como eu sou professor, eu não posso fugir dos fatos. O fato é, o Fundeb mudou, que era Fundef e virou Fundeb. Então, vamos lá. A gente tem, basicamente, 3 cotas de participação da União. Uma é valorização anual do aluno federal, que é o VAF. Outra, a gente tem valorização do aluno total, que é o VAAT. E a outra, a gente tem valorização do aluno por características, por projetos, que é o VAR. Então, o que é que acontece? A partir de 2021, a União, ou seja, o governo federal, antes da pandemia, né, basicamente, era só 10%, mas não. Entendam com muita clareza agora, né? Até 2026, o aporte, e o vereador Bruno aqui foi muito feliz quando ele disse que o dinheiro vem, o aporte do governo vai chegar a 23%. Então, 2012 foi 12%, 2021 foi 12%, 2022 foi 13%, 2023 aí vai aumentando a cada ano, até em 2026 chegar o aporte do governo federal chegava em 3%. Então, o que é que a gente sabe? É que todo ano o aporte do governo federal, ou seja, o que o governo federal manda, ele vai aumentar. Então, está aumentando. Beleza? Até aí tudo bem. A gente vai ter que perceber aí, que é uma coisa que eu queria perguntar, é o seguinte: como é que funciona o pagamento dos professores? É muito simples. Você tem que pegar a quantidade de aluno, tá certo? Que vai ser matriculada e, consequentemente, a própria União ela vai dizer quanto o aluno vale. A gente sabe quanto é que o aluno vale? Não. Isso está prescrito na própria LDB. Por quê? Por exemplo, eu tenho baixa visão, eu tenho deficiência. Um aluno que tem deficiência, um aluno que é autista, o valor dele, ele vai ser maior do que aquele aluno que não tem.
O aluno que está na zona rural vai receber aportes diferentes do que está na área urbana. O aluno de creche semi-integral vai receber um valor diferente do aluno de creche integral. Então, assim, a gente tem, para cada especificação, a gente tem um valor pré-estabelecido. E está na lei dizendo basicamente o seguinte, que se a prefeitura ela não puder arcar com o valor aluno, a União ela vai complementar. Só que tem um detalhe que ninguém diz, infelizmente, né, foi chamado, não está aqui, agora eu vou falar, é fato. As contas do município, elas têm que estar em acordo com o que a União prescreve. Eu vou explicar de uma maneira simples para que todo mundo entenda. Quando você vai tirar um empréstimo, você tem que ver se você tem margem, se você tem, evidentemente, como pagar aquilo ali. Até aí tudo bem. A gente tem em Gravatá, por exemplo, problemas complexos. E eu não sei a resposta, eu já vou logo dizer para vocês, até porque a gente precisava do Poder Executivo. Agora, me fala uma coisa, você só constrói escola quando tem menos ou mais alunos? Eu não sei, eu acredito que era para você construir escola na medida que você tem mais alunos. Ok? Então, se Gravatá, no último tempo, houve um monte de reforma, você tem escolas sendo abertas, significa dizer que a quantidade de aluno, evidentemente, era para ter aumentado, concordam? Se era para ter aumentado e o valor que vem para o município é com o aumento da quantidade de alunos, significa dizer que existe o quê, queridos? A quantidade de dinheiro vai aumentar. Se eu estou reformando a escola, se eu estou abrindo escola, vai significar dizer que eu tenho mais alunos. Se eu tenho mais alunos, eu tenho mais o que, minha gente? Dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou poder fazer o quê? Vou poder pagar. Concordam com isso? É um cálculo muito simples. Mas eu fui mais fundo. Existe o cálculo. O que seria um cálculo? O cálculo é o CPF da prefeitura. Recentemente ele está até positivo. Mas para você, por exemplo, eu já ia dar uma solução caso a secretária estivesse aqui. Existe o VAR, que é o valor aluno por determinadas características que a prefeitura tem que seguir. Ah, que pena, eles não estão aqui. Porque eu ia perguntar, por exemplo, por que o município de Gravatá, juntamente com a Secretaria de Educação, não se inscreveu em programas do governo que viabiliza mais verbas. Gravatá não está escrito. Eu queria saber por quê. Bem, eu não posso dizer isso a vocês, eu acho que o vereador Bruno também mas não. Mas, Paulo, me permita. Toda. Quando essa verba vem para o município, é como você falou, ele tem que prestar conta de quantos professores estão na sala de aula. E o problema é esse, eles não conseguem comprovar que eles precisam de mais recursos, porque recursos já tem suficiente. Então, eles não têm como configurar para o governo federal e dizer, nós precisamos de mais recursos, se não precisa. Eles contratam mais gente, não fazem concurso, e quem leva ao prejuízo com isso, Paulo, é o professor que está na sala de aula, é o que já contribuiu com a sua vida inteira, é o aposentado, é o que está querendo ingressar na sua vida agora. Então, nós não podemos deixar de maneira alguma que isso aconteça no nosso município, porque ele é prejudicial para a educação. Então, eu como vereador, Gil, eu lhe parabenizo por estar presente e fico triste com os demais colegas que não estão aqui. Fico triste em saber que temos secretários do município, como a secretária de Educação, que não teve a coragem e a dignidade de vir aqui conversar com os professores. Eu fico triste, Paulo, em saber que temos um prefeito que foi eleito pelo voto popular, que se negou a atender um pedido de um vereador a vir à Câmara Municipal, à Casa do Povo, conversar para nós explicarmos. Se eles não têm condições, talvez a gente desse uma solução, mas o que não pode ficar
é sem diálogo. O que não pode ficar é sem falar. Nós estamos vivendo num momento, professor, que uma secretária manda um ofício como se ela mandasse nessa casa. Ela disse: essa reunião não pode acontecer, essa audiência não pode. Ora, secretária, ela pode acontecer e está acontecendo. O que não pode acontecer é uma secretária receber um altíssimo salário e não vir conversar com o povo e olhar na cara do professor e dizer porque não paga o aumento. Esse momento que nós estamos passando é para nós entendermos que a política, quando ela é boa, ela beneficia, e quando ela é ruim, ela prejudica não só o professor, mas quem está do outro lado na sala de aula como aluno. Hoje, dentro dessa sala, nós vamos debater sobre a educação, nós vamos debater sobre o futuro dos professores, mas ainda mais é sobre o futuro das nossas crianças dentro de uma sala de aula. Não tem professor hoje que queira trabalhar recebendo o salário que recebe por lutar tanto a sua vida inteira. Toda profissão ela tem que passar dentro de uma sala de aula. Isso de um cirurgião a um advogado. E nós devemos respeito a vocês, professores. E eu peço até desculpa a vocês pelo esse descaso da gestão e não vir aqui e ter coragem de olhar no olho de vocês e dar uma explicação. Então me perdoe pelo que eles estão fazendo. Aqui é a casa do povo e a gente vai lutar, professor Paulo. Aqui a gente vai lutar, professor Nilo, para garantir esse reajuste salarial. Se for necessário ir para o Ministério Público, nós vamos. Se for precisar da gente convocar uma comissão e levar para a Alep, nós vamos. Antes de sentar nessa sala, eu liguei para o deputado João Paulo Costa, gente, e a gente vai marcar uma comissão do CIPROG para ir para lá, cobrar na Alep. Não tem nada a ver com aqui, com Gravatar, mas vamos cobrar por uma verba federal, que isso não é só aqui que acontece, nós temos que ser parceiros com todos. Então, eu passo a palavra novamente para você, Milton, e para você, Paulo. Muito bom você falar isso, presidente, de Paulo, vereador Gil Dantas e demais. Nós temos uma estimativa aqui, só dando uma ajudazinha a você, que você vai falar aí, eu sei. O Fundeb de 2022, 48.468.292,30. Então, fica muito difícil você abrir a boca para uma categoria de professores que nossa verba, ela é federal. Nossa verba, ela não depende de arrecadação de prefeitura, ela vem direto. Então, fica muito difícil com um valor desse você abrir a boca para dizer que não pode dar 0,1%. O que foi oferecido a gente em 2023 foi 0%. E o que foi oferecido em 2024, 0%. O professor Paulo vai falar mais um pouco aí. Assim, foi extremamente, mais uma vez, né, extremamente positivo que, né, o vereador Bruno Salles falou. E eu ainda vou mais além. Né? Na última reunião que a gente estava presente com a ex-secretária, né, porque houve aí uma mudança, enfim, não vou falar daqui que eu não sei, mas houve uma mudança. Ocorreu basicamente o seguinte: estava a ex-secretário, o secretário de Planejamento e o secretário de Finanças. Beleza. Existe uma coparticipação do município, que o município tem que ter uma contrapartida, né, para pagar os salários. Até aí tudo bem, tá certo. Mas aí é onde está um problema que eu encontrei. Aqui na Câmara, e obviamente é votado a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Só para que vocês entendam, porque alguém, né, que, sei lá, pode estudar economia, pode tentar enrolar os professores e dizer assim: existe o quadriênio. Na realidade, 3 × 4 anos que dá um ano, né? Você tem 4 meses. Na economia, uma coisa básica, né, que é o seguinte: gastos eu posso controlar, receita ou arrecadação, não. Eu não sei se eu vou ganhar mais ou ganhar menos, se a minha arrecadação... A arrecadação de Gravatar aumentou.
E assim, eu queria muito perguntar a eles, só para que vocês tenham ideia. Veja, se todo ano eu sei que eu tenho que pagar os professores, por que eu não me planejo? É uma pergunta factual. Cara, vamos lá. Se eu me planejo para reformar a escola, fazer a escola, beleza. Por que eu não me planejo para pagar? E outra, porque além de eu me planejar para pagar, eu não tenho um plano de contingência para que eu possa obter mais recursos. Eu vou dar um exemplo muito simples, o que é que vai acontecer caso isso não seja resolvido. Não só vai parar nos professores, não. Vou dar um exemplo muito simples. A gente está notando, de acordo com a ausência, toda ausência é atrevida, mas ela nos diz muita coisa também. Se eu levo determinada categoria em consideração ou não. Né? Até para eu vir e tentar colocar a categoria no mundo das ilusões sem fatos concretos, eu tenho que estar presente. Mas o que é que acontece? Imaginem vocês que todo mundo de Gravatá entrasse em um trem. O trem é movido a eletricidade, tá certo? Todo mundo entrasse no trem. O trem está abastecido, baterias carregadas, e ele começa a andar. Vai ter uma hora que esse trem vai parar, não vai? Vai. Por quê? Se você não tiver planejamento da quantidade de energia, da quantidade de pessoas que eu coloco dentro desse trem, o que é que eu preciso fazer? Vai ter um momento que esse trem vai parar. E o que é que eu estou tendo que alertar a todo mundo aqui? Não só vai parar pagamento para professor, não. Isso vai ser algo em cascata. Por quê? É nítido, até pelo exemplo da ausência, que a gente, basicamente, que dependemos de um planejamento público do Poder Executivo, não tem. E eu estou afirmando isso porque eu perguntei ao secretário de Planejamento e ao secretário de Finanças que estava lá. Qual é o plano de contingência? Tá, beleza. Se você diz que a folha está muito alta, qual é o plano de contingência que eu tenho? O que é plano de contingência? Eu preciso pagar os professores. Então, se eu planejo um monte de coisa, eu também tenho que planejar isso aqui. Todo mundo que vai, toda dona de casa, quando ela vai fazer feira, ou, enfim, você vai ter que planejar as coisas. O que é que basicamente os professores, juntamente com o CIPRO, que está fazendo um trabalho excelente, né? A gente está tendo aí, na figura de Milton e pelas meninas que estão acompanhando, um trabalho excelente aí. O que a gente está pedindo, vereador, é basicamente o que o senhor fez aqui. A própria ausência, ela já diz, como é que eu vou lá? Veja, eu estou supondo, se eu fosse analisar com mais frieza, do ponto de vista de fatos, já disse, eu sou professor, eu trabalho com ciência, eu trabalho com fatos. Quem trabalha com ilusão são os déspotas ou os mágicos. Então, assim, o que é que acontece? Eu tenho que vir aqui e dizer, não, a folha, como a gente já escutou, eu estou dizendo porque a gente já escutou, não foi muito, a folha está muito alta. Sim, mas o que é que você vai fazer, praticamente, para pagar, para diminuir a folha? Você tem que atrair recursos. E aí é onde está. Como é que se atrai recursos? Bem, Gravatá era para sua cidade turística, Gravatá, enfim, Gravatá era para ser muita coisa, né? E aí eu volto, né, na realidade, para um questionamento que eu acho importante. Eu estava conversando com várias pessoas e disse o seguinte: olha, uma das minhas tristezas maiores que eu estou vendo em Gravatá está asfaltando e está calçando ruas. Mas cadê o emprego? Eu vou comer rua? Eu fico pensando, porque, veja, um dos impostos que vai para o pagamento dos professores é o ICMS, é o IPVA, né? É parte daquilo que é negociado dentro de Gravatá. Maravilha, tem muita rua calçada, beleza, mas assim, eu vou comer rua, né? Cadê o trabalho que é necessário para poder arrecadar imposto, para poder voltar para a gente?
O que a gente está pedindo, né, na realidade, é, se tem um problema, cadê a solução? E outra, pegando a sua deixa, se ele